compartilhar com os irmãos, eu falei de manhã isso, né? Ao longo dos próximos 14 anos, gostaria de compartilhar com o irmão uma série de mensagens, todos os quartos domingo do mês. Eu gostaria de compartilhar um salmo, por isso a série terá o nome de Salmos do Quarto. Você pode entender que é o salmo que você lê no seu quarto em casa. Você tem as pessoas que gostam de ler os salmos, então lá no seu quarto lê. Mas é Salmos do Quarto, de todo quarto domingo do mês nós vamos meditar a respeito de salmo. Vai dar mais ou menos uns 11 salmos. Eu tinha pensado em 12, mas eu lembrei que no dezembro, geralmente, o quarto sábado é um sábado, o quarto domingo é um domingo de Natal, próximo Natal ou Ano Novo, então talvez nós não teremos essa mensagem, mas tirando aí então estou falando sábado porque eu escrevi sábado, eu estava pensando no dia 20, um salmo para cada domingo do mês, então pensando nisso, nós vamos ter aí 11 salmos por ano, que vai dar então 150 salmos, 13 anos e 7 meses, ou 14 anos, às vezes tem alguma atividade especial. 3 coisas podem acontecer até lá, né, até o final dessa série. Uma é eu morrer, outra é você morrer, a outra é o arrebatamento da igreja. Se até lá nenhuma dessas 3 coisas acontecer, então nós vamos chegar no Salmo 150. E mesmo que eu não seja mais pastor da igreja, né, que 74 anos, talvez Deus já possa ter providenciado um pastor mais jovem, mas talvez eu estava vendo uma mensagem de sexta-feira, o pastor, mais ou menos a idade do seu Ronaldo, ele participa desse evento ali em Sião, e ele tem uma participação de orar por Israel, né? Então talvez eu chegando lá com 74 anos, ou antes disso, pelo menos uma vez por mês, se a igreja me der a oportunidade, de terminar o salmo. Agora, tirando a brincadeira de lado, é claro, eu pensei em trazer a meditação dos salmos, um salmo uma vez por mês, pensando no valor que os salmos têm para a vida do crente, para nossas vidas. E eu creio que nós podemos começar falando da importância dos salmos na vida dos crentes, como João Calvino declarou. João Calvino disse assim: posso com toda sinceridade chamar este livro de anatomia de todas as partes da alma, pois não há movimento do espírito que não se encontre refletido em seu espelho. Salmos registra de modo vívido todas as tristezas, dificuldades, medos, dúvidas, esperanças, dores, perplexidades, tempestades que agitam o coração dos homens. Então o Salmo ele traz isso no seu conteúdo. Alguém já disse que se precisasse escolher apenas um livro da Bíblia para levar consigo a uma ilha deserta, ele levaria os Salmos, pois a variedade de temas é tão ampla, a relação da experiência da vida é tão abrangente e a adoração é tão exaltada que teria uma rica provisão de alimento espiritual, além de combustível poderoso para o louvor e a oração por um longo tempo. Creio que Deus ele providenciou o saltério justamente porque ele abrange todas as nossas necessidades espirituais. E nela nós encontramos, como o Calvino falou aqui, em meio às tristezas, dificuldades, medo, refrigério, coragem, ânimo. Um outro teólogo, vou citar alguns nomes na introdução, tá? Um outro teólogo chamado Graham Scroggie, ele foi escritor e pregador cristão britânico, nasceu em 1877
morreu em 1958, e escreveu vários livros, mais de 50 livros de teologia, estudos bíblicos. E ele então comentou a respeito do Salmo o seguinte: como os salmos são repletos de louvor a Deus, a alma em êxtase esquadrinha a criação, a providência e a redenção. Os céus e a terra, o mar e o firmamento, bem como todas as coisas animadas e inanimadas, são convocadas para louvar ao Senhor. Então, quando nós começamos a estudar o Saltério, ou os Salmos, nós percebemos que, primeiro, ele não tem um fluxo ordenado das ideias, né? Os Salmos não é uma coleção ordenada, contínua, né? Cada salmo, alguns tratam uma sequência de um tema, mas depois ele muda do tema. Então ele não tem um fluxo ordenado de ideias, e a continuidade parece irregular ou por vezes completamente ausente, né? Um salmo está ligado ao próximo salmo, né? Um salmo trata de um assunto, o outro trata de outro assunto completamente diferente. E eu gostaria de encerrar a introdução citando mais dois outros nomes do passado. Um deles é Albert Barnes e o outro C.S. Lewis. O primeiro, Barnes, ele foi um teólogo também americano. Sempre quando menciono o nome, eu gosto de dizer quem foi a pessoa, porque me incomodava às vezes o pastor Ronaldo pregando, como dizia fulano e tal, como se nós conhecêssemos ele, né? A pessoa. Aí quando eu vou citar alguém, eu vou saber quem é a pessoa, embora não tenha conhecido. Agora com a internet é fácil você pesquisar a vida dessas pessoas. Então Barnes, que foi um teólogo americano, ministro presbiteriano de Nova Jersey, e conhecido também por seus vários extensos comentários bíblicos do Antigo Testamento, do Antigo e Novo Testamento, e ele publicou um total de 14 volumes nos anos de 1830. E Barnes comenta os salmos da seguinte forma: os salmos são, em sua maior parte, poesia lírica, ou seja, poesia adaptada para a harpa ou a lira. Foram compostos para serem usados juntamente com música instrumental, para serem cantados e não lidos. Sobre isso, os puritanos, que era um grupo que utilizava apenas os salmos em sua liturgia, eles estabeleceram, né, o hino de louvor deles era os salmos. E eu coloquei, né, alguns dos salmos existe uma comissão chamada CBS, Comissão Brasileira de Salmos. Eles estão tentando colocar música em todos os salmos. Alguns nós conhecemos, salmos cantados, que são os vencedores que eles cantaram. O Salmo 1, o grupo Milad, ele compôs também, né, a melodia, mas os puritanos eles tinham uma maneira diferente de cantar os salmos, e para isso eu gostaria que alguém de cima projetasse o vídeo, e no vídeo tem o salmo, tem a letra e tem a música, né? Foi isso que você mandou para eles? Eu tinha mandado só da letra, e eu mandei o Salmo 1, só o áudio. A letra também que você mandou? Eu vou chamar. Não está abrindo? Então a gente pode pelo menos ouvir. A letra está na Bíblia, mas não está abrindo. Então só o áudio, vocês vão ouvir. A letra é o Salmo 1. Eu vou só ter uma ideia de como que é. Não, pode ir só. Então, se quiser, coloca então. Eu não sei qual está a versão, né? Põe a revista atualizada, acho que está na revista atualizada, o pessoal quer. Porque, como o Barnes fala, era cantado. Então, nas reuniões, eles, nos encontros, eles louvavam a Deus através dos salmos. Era difícil ter uma música composta, né? Um poema composto. Existia, tanto é que no nosso cenário, se você for pegar lá e ver a data da composição, é 1800 e pouco, né? O próprio Martinho Lutero tem hino dele de 1530 mais ou menos, um pouco antes, mas eles gostavam de cantar os salmos. Enquanto eles colocam lá, eu vou ler a outra citação que é de C.S. Lewis. C.S. Lewis já é mais conhecido, né? Ele é muito conhecido, especialmente os mais jovens, por causa das Crônicas de Nárnia. Só que ele escreveu outros livros
E C.S. Lewis não era teólogo, até é engraçado que eu achei um livro dele, falando dos Salmos, e ele fala assim que ele procurou colocar de forma bem simples e popular os pensamentos, né, que ele chegou a respeito da palavra de Deus. Agora, quem leu C.S. Lewis sabe que ele não tem um pensamento simples. Aqui a própria frase, o que ele fala de Salmo, eu precisei depois parar, pensar e chegar a entender o que ele quis dizer. Ele diz assim, a respeito dos Salmos: sem sombra de dúvida, os Salmos devem ser lidos como poemas, como letras e canções, com todas as licenças e preocupações com a forma própria da poesia lírica, a qual lança a mão de hipérboles e associações emocionais. Então, como eu disse, C.S. Lewis ele fala de maneira simples para a época dele, né? Para a gente aqui vai entender o que ele quer dizer com lançar mão de hipérboles e associações emocionais e não lógicas, né? Voltou a palavra não lógicas. É que a hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em exagerar uma ideia, uma situação com o objetivo de enfatizar uma mensagem. E você vai ver isso em alguns salmos. Nos salmos, a hipérbole é utilizada para expressar a grandiosidade e a magnitude de Deus. Por exemplo, o Salmo 68, se não me engano, é o versículo 33. Ele diz: aquele que em cima, né? Lembra, está em cima, mas na tradução está monta, né? Aquele que monta os céus da antiguidade, e eis que faz ouvir a sua voz poderosa. Isso é uma hipérbole. E no Salmo 107, versículo 26, também tem um outro exemplo de hipérbole, que é esse exagero, né, para enfatizar a mensagem. 107, versículo 26, e subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias, desfalecerem a alma. Então é uma maneira de exagerar. A minha angústia subiu até o céu. Não chega, né? Mas é a expressão. Tá pronto? Vamos ter calma. Eu sou calmo. Mas o que eu quero fazer com isso é incentivar os irmãos não ler os salmos em 14 anos, mas leiam os salmos em suas casas, com forma de cântico. Agora sim, vamos lá. Quem está cantando aqui, alguns conhecem ele, é o reverendo Josafá Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana Reformada, lá em Salvador. Ele faz parte da Comissão Brasileira de Salmos. Então nós vamos ouvir para dar continuidade aqui e ler e meditar em cima do salmo. Uma vez alguém falou assim: tá, depois eu falo. Tá pronto? Antes que eles vão falar. Alguém diz assim: nossa igreja, o pessoal fica no som, não sei o que acontece, que não entra na hora. Gente, se vocês viram o que acontece nas igrejas aí, os nossos jovens não são tão diferentes deles, não. Acontece coisas, né, na hora H. Agora pronto. E o chão não será jamais
Os justos a vereda, mas o caminho dos perversos se perecerá. Então, eles cantavam os salmos, além de louvar a Deus, era uma forma de decorar a Bíblia. Eu fico curioso de ver se eu acho eles cantando o Salmo 119. Pior, né? Inteiro, né? Mas tem algumas partes do Salmo 119 que é cantar. Mas a ideia é essa, é eles cantarem os salmos, e aí, além de louvar a Deus, eles guardam a palavra de Deus no coração. Então eu quero incentivar os irmãos a lerem os salmos, e talvez até, alguns, se vocês conhecem a melodia, cantarem ele, né? Para poder louvar a Deus. Começando então, aí os nossos 14 anos de Salmos do quarto, o Salmo 1, algumas Bíblias trazem aquele título em cima, e geralmente os títulos são os justos e os ímpios, né, com contraste, ou os dois caminhos, mas a essência do Salmo é a respeito da diferença entre o homem de Deus e o ímpio. E o salmista, logo no início, ele dissipa a ilusão comum de que a vida pecaminosa é uma vida boa. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo: feliz é o homem que não pensa, que acha que a vida boa é a vida de pecado. Não, não é. Nós vivemos uma época, e já como o salmista escreveu o salmo, que sempre foi assim, mas dia após dia, o mundo ele é condicionado a pensar que a satisfação real e duradoura se encontra nos prazeres da carne, aquilo que eu posso satisfazer na minha carne, nas luxúrias, né? Por exemplo, nas diversões. E isso, na nossa geração, é muito forte. Por quê? Porque os programas de televisão, as novelas, os filmes, né? A própria internet, a música, ela sugere que a perversidade é o caminho para a realização. É aquilo mesmo, aquilo que traz prazer. Vocês lembram aí, os mais velhos, da propaganda do Hollywood? Qual que era o slogan? Ao sucesso com Hollywood. Então é a ideia de um cowboy, né, dominando cavalos, aí depois aquele dia agitado, ele para no pôr do sol, acende um cigarro. Por isso que está trazendo. O sucesso está em fumar esse cigarro. A bebida que te faz uma pessoa descolada, aquela roupa que te chama a atenção das mulheres, filmes fazem isso. Então, o salmista está dizendo que, não, se você pensa que a vida de sucesso, essa vida de prazeres no mundo, ela é a alegria, não é. Bem-aventurado é aquele que não vê essas coisas. Ao contrário, enquanto o mundo diz que a vida de pureza é desprezada e considerada inútil, o salmista trata de corrigir essa visão distorcida. Quando eu estava com a Isabel, estava falando dos puritanos. Por que os puritanos são chamados puritanos? Porque eles eram uma maneira de zombar, assim como os cristãos, né, em Atos, eles eram chamados de cristãos por motivo de chacota, de zombaria. Lá vai os cristãos. Os puritanos também. Esse cara é muito puritano. Era uma maneira de zombar deles. Por quê? Porque a visão que eles tinham era de que a vida do crente deve ser uma vida de pureza. Ele não se ilude achando que essa vida que o mundo leva, a gente vem para a igreja, né? Eu vim por aqui, os barzinhos cheios de pessoas ali vivendo nos barzinhos, e isso é uma vida bacana, de prazer. Como que você está lá? Mas o salmista fala: não é assim. Então, o indivíduo verdadeiramente feliz, o indivíduo verdadeiramente bem-aventurado,
é aquele que se mantém afastado do estilo de vida dos ímpios. Aquele que não inveja, por exemplo, a vida que o Neymar leva. Aliás, diz que o Neymar tem 4 filhos. Tem o primeiro e tem um segundo com ele da primeira, mas eu estou escrevido aí. O cara tem dinheiro, só que tem festa, tem carrão, tem avião particular, pode comprar o que quiser. Não, essa vida não é uma vida de um homem feliz. Então, pessoas que imaginam isso, ou que são seduzidos com essa ideia, usando Neymar aqui, eu exagero, porque ninguém talvez chegaria até a fortuna que ele tem, mas pessoas que pensam que, não, aquele meu amigo que ele vive uma vida descolada, como que ele é mais feliz do que eu que vivo na igreja? Não, é o contrário. Em seu contato com essas pessoas, se você viver com essas pessoas, achando que eles realmente têm uma vida melhor, isso te leva a uma cumplicidade e aprovação implícita nos pecados delas, no escárnio que elas têm para com Deus. Afinal de contas, o melhor que está na igreja é estar no barzinho, bebericando com meus amigos. Esse é muito mais gostoso do que estar ali. Eu lembro que minha mãe, quando nós morávamos em São Paulo, voltávamos da igreja, na Lesta Tamar, tinha o parquinho do Brooklyn. O parquinho do Brooklyn era o play center dos pobres, né? Quem não conhece o play center, os mais novos não sabem o que é play center, mas era o rock raro dos pobres. O parquinho do Brooklyn tinha uma roda gigante, tinha um escorregador, carrossel, e era lotado. E minha mãe sempre passava e falava: se todo esse povo estivesse na igreja, eles sabem que nem todos serão salvos. Mas quando se inveja aquela vida, não estou dizendo que você ir num parquinho é errado, mas você achar que, puxa, é mais gostoso estar num parquinho de diversão do que estar na igreja com os irmãos, alguma coisa de errado está. Você está sendo iludido com aquilo que o mundo está oferecendo. E se você anda com aqueles que são chamados aqui de escarnecedores, você se torna cúmplice do escárnio que eles fazem com Deus. Aquele ditado, né? Sabe, me diga com quem anda e eu direi com quem. Me diga com quem anda e eu direi quem tu é. É mais ou menos isso. Eu ando com eles, não, mas eu não faço o que eles fazem, mas anda. É mais ou menos isso que o salmista está propondo aqui. Como eu disse, isso significa que o homem bem-aventurado, ele se isola completamente dos perversos. Pelo contrário, nós vivemos em meio de pessoas de um mundo perverso, pessoas mundanas, mas o homem bem-aventurado, ele dá testemunho acerca do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8 nos fala. Ele procura conduzir essas pessoas a Cristo. Cristo é a única fonte de prazer duradouro. Essas pessoas que buscam o prazer nas coisas do mundo, elas estão sempre querendo mais e mais e mais, porque aquelas coisas do mundo não dão prazer duradouro. E mesmo coisas que não são ilícitas, coisas lícitas, boas, a gente sabe que não tem prazer duradouro. Vou dar um exemplo. Viajar é pecado? Quem gosta de viajar? Todo mundo. Você faz uma viagem dos seus sonhos. Eu estava vendo esses dias aí, viagem para Israel, R$25 mil por pessoa. Elizabeth, 50 mil. Tem que vender o meu fígado, da Elizabeth, do Pedro, da Inata dela, para poder ir. Você faz uma viagem de R$25 mil, uma viagem do sonho. Você vai, passa 15 dias ali e você volta, ou qualquer outro lugar, né? Você viaja, eu e Isabel vamos para Paris, né? Indo a Torre Eiffel, uma coisa chique, né? Foi gostoso? Foi prazeroso? Foi. Mas dá vontade de fazer de novo? Dá. Por quê? Porque é um prazer passageiro, não é uma coisa permanente. A gente tem as boas lembranças daquele momento, mas se tem condições de ir de novo, você iria de novo, porque você quer estar sempre renovando aquele prazer que é viajar. Quem não gosta de pegar, de ônibus, né? Ou de carro, mas uma viagem longa, aquela sensação gostosa. Dizem que o gostoso da viagem é a preparação, né? Da viagem.
para você entrar no avião, sentar, viajar, ai que gostoso. Mas é passageiro, não é permanente. Estou dizendo que você não vai poder viajar, vai. Se quiserem me ajudar na próxima viagem com a Elizabeth para Israel, fiquem à vontade, né? Mas o prazer que o mundo nos oferece são coisas passageiras. O homem bem-aventurado, ele não se ilude com essas coisas. Como eu disse, ele não se afasta, ele não se assenta com os escarnecedores, mas ele é amigo sincero dos ímpios, com o objetivo de alcançá-los para o Senhor Jesus Cristo. Ele não anda nos seus caminhos, mas os conduz para o caminho de Cristo. O verso 1, ele traz 3 coisas negativas. O homem bem-aventurado, ele não anda, não se detém e não se assenta entre os escarnecedores, entre os ímpios, entre os pecadores. Então, andar é agir com eles da mesma forma. Deter é parar e aprovar o que eles fazem, né? E se aceitar aqui. Eu lembro uma vez, eu era bem novo, e eu queria assistir um jogo do Santos, e eu pedi para meu pai, todo dia ir no jogo. A minha mãe, você vai sentar na roda dos escarnecedores? Eu falei, não, eu fico no cantinho do estádio. Mas aqui andar na roda, é estar participando com eles. Então, quem conhece futebol sabe que às vezes o juiz recebe alguns elogios, não muitos sadios, né? É você não participar com aquilo ali. Assistiu a partida de futebol sem problema algum ali e não ter a mesma reação que eles tiveram. Aliás, eu e o Camilo, quando estava indo para cá, para sossegar o coração do Carlinhos, o Guarani empatou. Como é que eu fiquei sabendo? Nós paramos no semáforo e alguém gritou e falou palavrão, né? Contra o São Paulo. Aí ele fez, porque o Guarani fez gol. Aí ele deu rádio e tinha sido gol do Guarani. Então é isso. Por que você precisa xingar, ofender, soltar palavrão numa partida de futebol? Você não pode tão somente assistir ali no espetáculo de futebol, né? Quer dizer, alguns nem espetáculo, então ouvindo o jogo que não vale a pena. Mas enfim. Não se deter, não andar, não se deter e não se assentar entre os escarnecedores, porém, usar o seu testemunho para alcançá-los ao Senhor Jesus Cristo. O versículo 2 diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É impossível conceber um homem bem-aventurado que não segue a palavra de Deus. Ou é impossível um crente não seguir o que a palavra de Deus ensina. Eu sou crente, mas não sigo a Bíblia. Espera lá. Você está dizendo que você é crente, mas não quer seguir os propósitos, a vontade que Deus estabeleceu na sua palavra? Porque o justo, ele vai ter um apetite pela lei do Senhor. Ele vai amar a palavra de Deus. Ele vai meditar a respeito dela de dia e de noite, como diz o versículo 2 aqui. Meditar, pensar a respeito dela. Eu não estou também dizendo que você está lá trabalhando e perde a concentração porque você está meditando a palavra de Deus. Mas em momentos que você pode pensar na palavra de Deus, meditar nela, no que você leu, no que você ouviu a respeito da palavra de Deus. Desse modo, a vida é enriquecida. A pessoa se torna um canal de bênção para os outros, porque ele tem a palavra de Deus. Ele sempre vai ter uma palavra de ânimo, de exortação. Ele vai sempre ter uma palavra que é a palavra de Deus para orientar alguém que está, talvez, no seu trabalho, no seu convívio, que está precisando de uma orientação. Então ele se torna um canal de bênção. O prazer dele está nas coisas de Deus. Aqui eu me coloco junto nessa pergunta: quanto tempo perdemos pensando em coisas vãs, exercitando as nossas mentes em coisas que não vão trazer nada de positivo? Nós devemos, ao contrário, exercitar nossas mentes na lei do Senhor de dia e de noite. Então, um dia eu perguntei para a Elizabeth: quando você está sem sono, o que você faz? Eu fico pensando na palavra de Deus. Às vezes você vai ficar, dia de amanhã fazer isso, fazer aquilo.
se eu pudesse fazer aquilo, né? E começa a imaginar coisas às vezes que nem depende muito, você não tem condições de alterar, né, aquilo que você está imaginando. Então, medite na palavra de Deus. Continuando, versículo 3: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o homem bem-aventurado, separado do pecado, dedicado à leitura e à escritura, possui todas as qualidades de uma árvore forte, saudável e frutífera. Primeiro, ela é plantada junto à corrente de águas. A palavra de Deus é o nosso suprimento constante, é o nosso alimento, é o nosso refrigério. Então nós, bem-aventurados, filhos de Deus, estamos plantados junto às correntes de água, que é a palavra de Deus. E ao estar ali sendo alimentado dela, daremos fruto no devido tempo. Ou vamos demonstrar as virtudes do Espírito por meio de palavras e atos em momentos oportunos e apropriados. Por quê? Porque a nossa mente, ela está ligada à palavra de Deus. Nós estamos nos alimentando dela. E às vezes eu esqueço de regar a nossa planta lá em casa. Tem uma lá que quando eu vejo já está completinha, né? Aí eu jogo a água, até botar espertinho. Então, se nós estivermos nos alimentando como uma árvore plantada junto aos ribeiros, nós estaremos dando frutos saborosos. E ele diz aqui: a folhagem não murcha, que nem a plantinha lá que vira e mexe murcha, né? A vida espiritual do homem bem-aventurado não está sujeita a mudanças cíclicas. Em vez disso, ela é caracterizada pela renovação interior contínua, porque a palavra de Deus, como água, que rega uma planta, ou uma planta próxima ao ribeiro ali, ela vai poder estar sempre florida. Martin Lloyd Jones, que também é um outro pregador, muitas vezes eu menciono ele diz assim: todas as árvores do Senhor são perenes, todos os filhos de Deus. E quando o salmista usa o termo plantado aqui, esse termo traduzido de satu significa literalmente transplantado, trazendo aquela imagem apropriada de uma pessoa que nasceu de novo. Nós não estávamos plantados junto aos ribeiros, mas nós somos transplantados junto ao ribeiro quando nascemos de novo, quando nos convertemos. E esse tipo de pessoa é bem sucedido em todos os seus empreendimentos, porque ele vive em comunhão com o Senhor, e todo o seu serviço é guiado pelo Espírito Santo. Não estou dizendo que você vai ficar rico, mas o que você faz. E nós lutamos, todos nós aqui, né, precisamos, os que são aposentados não fazem mais isso, mas quantas vezes precisam acordar cedo e trabalhar, passar o dia inteiro trabalhando ali, né, pedindo sabedoria do alto para resolver uma questão no trabalho, e foi bem sucedido no seu trabalho, resolveu aquele problema, solucionou aquela situação. Por quê? Porque ele tem a sabedoria que vem do alto. Então, a única maneira de ser eficiente e bem sucedido na vida cristã é sujeitar ao direcionamento do Espírito Santo de Deus. É pedir orientação, às vezes, mas Deus não entende nada de contabilidade. Peça a Deus sabedoria, talvez você tenha que resolver. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, na contabilidade, quando eu fechar o balanço, às vezes faltava R$15, R$10, R$12. Se passava o dia inteiro procurando onde estava o dinheiro. O dinheiro que trabalhou com isso sabe o que significa isso, né? Pegava aquelas planilhas, nem sei como chama desse cartão antigamente, as fichas lá, e procurar as despesas, onde tem essa despesa? Geralmente, um valor de R$15 assim, é algum valor que foi esquecido, algum valor que foi invertido ali. Peça sabedoria a Deus. George Miller, todo mundo já ouviu dele, né, que foi o pai dos órfãos da Inglaterra. Ele, já contei essa história, ele uma vez com um amigo dele apontando a pena, né, naquela época era
com pena que se escrevia, então tinha que apontar a pena para a mulher na tinta e escrever. E ele perguntou para o amigo dele: você costuma orar a Deus antes de apontar a pena? Ele falou: eu não. Ele falou: eu costumo, são as melhores pontas que eu consigo. Não sei se ele estava falando de maneira exagerada, mas já aconteceu isso comigo, de achar que eu podia resolver uma questão e complicou. Eu falei: Senhor, dá-me sabedoria. Eu achava que eu conseguiria, mas não vou conseguir. Então, o homem bem-sucedido é aquele que é orientado pelo Espírito Santo. A árvore plantada junto às correntes d'água é um organismo vivo. Ele absorve o líquido para produzir no devido tempo. Não algo que é desagradável, pelo contrário, algo que é agradável e bom. Os ímpios, em tempos de angústia, vão olhar para o cristão e falar: ele tem a resposta que eu preciso. Ele sabe que pode dizer para mim, eu posso pedir conselho para ele, porque eu sei que ele é um crente piedoso e ele vai ter uma palavra de ajuda. Vamos até aquela árvore plantada junto ao ribeiro, porque o fruto que ela tem para nos oferecer vai nos ajudar. Que decepção seria para o ímpio chegar até nós e olhar e ver nossos frutos murchos, sem sabor, seco. Você vai naquela planta lá, a fruta seca. Por quê? Porque aquele se diz crente, ele não está plantado junto ao ribeiro, ele não está vivendo, ele não está absorvendo o alimento, os nutrientes necessários para produzir bom fruto para o ímpio. E nós temos que fazer isso, porque o mundo não vai conhecer o Senhor Jesus Cristo por meio de outra pessoa senão de nós. Ele continua dizendo, primeiro ele falou do bem-aventurado, né? E no versículo 4 ele fala: os ímpios não são assim. Eles não são uma árvore plantada junto ao ribeiro, pelo contrário, são como palhas. São como palhas que o vento dispersa. E quem já viu uma folha seca assim, bate o vento, ela vai embora. Não tem segurança. Não são plantadas, bem plantadas, para produzir frutos duradouros, frutos prósperos. Como palha, falta consistência ou substância. Como eu disse, ao ser soprada pelas tempestades da vida, ou quando os interesses pessoais assopram, eles se mostram estáveis, e o vento forte os dispersa. Aquele: eu sou crente do Senhor Jesus Cristo, mas não está plantado junto às águas correntes, qualquer probleminha ela foge. Não. Quantas vezes eu vi pessoas dizer: eu era crente, mas Deus me decepcionou, porque ele estava plantado junto às águas correntes, né? Não estava sendo alimentado pela palavra de Deus, porque Deus não decepciona ninguém, né? Ela se dispersa, ou os interesses, né? Não, mas se você abandonar a sua fé e vir para cá do meu lado, você vai ter sucesso, garantir um bom retorno financeiro. Quer saber uma coisa? Esse negócio de crente? Não quero saber não. Quantos irmãos morreram por não negar a fé em Jesus Cristo? Se você negar a fé em Jesus, eu deixo você pela porta. E eles não negaram a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estavam plantados nas raízes bem firmes. Eu já contei essa história das mulheres na França, que elas eram tiradas delas os recém-nascidos e colocavam os recém-nascidos de um lado de uma sala, e elas ficavam desse lado, os recém-nascidos morrendo de fome, querendo mamar, e eles falavam: vocês podem dar de leite para suas crianças. E elas eram um lugar baixinho, e tinha uma santa, uma imagem do outro lado. Vocês têm que passar de joelho em frente à santa. Qual o problema? Deus sabe do meu coração, mas eu quero alimentar meu filho. Muitas delas viram os filhos morrer de fome, mas não se ajoelharam diante da santa. Mas qual o problema? Era isso que eles queriam. Eles queriam fazer elas negarem a fé em Jesus, porque ao passar pela santa, uma coisa significante, estariam negando a fé em Jesus. O que aquelas mulheres tinham? As suas raízes firmadas ali, junto às águas correntes. Os ímpios não são assim. Os ímpios, não, quer dizer uma coisa? Passo 10 vezes pela santa, e mais alimento do filho.
Eu nego Jesus, mas o salvo me pega. Versículo 5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação. Quem são os perversos? Os perversos não vão para o céu, não prevalecerão no juízo. Eles vão se apresentar diante de Deus no julgamento do grande trono branco, é evidente, mas não poderão se defender. O versículo indica que eles não terão defesa adequada, quando ele fala aqui que não prevalecerão no juízo, que eles não têm como se defender, não terão base para argumentar a favor de si próprio, porque não tem Cristo. Como é que ele vai se argumentar? Argumentar, não, Senhor Jesus, eu sou salvo. Bom, se ele estiver dentro do trono branco, não é salvo, né? Não vai ser julgamento, vamos ver se você pode ir para o céu ou não. Nós somos no enterro da tia Marina, e eu queria saber, meu pai está lá também, né? Meu pai, ele foi um dos primeiros ali, e eu fui junto com a Maria Eduarda, estavam conversando lá, falei, tudo comigo ali. Aí fui ver onde estava, e explicando para ela, ali é o corpo só, o corpo está enterrado, né? Mas a alma está com o Senhor Jesus Cristo. Porque ela foi boazinha? Eu falei, não, Maria Eduarda, porque ela aceitou a Cristo como seu Salvador, né? Ela aceitou o Senhor Jesus. Quem aceita o Senhor Jesus Cristo, o corpo vai debaixo da terra. Ela falou assim, meu pai está aqui embaixo de você. Ela deu um pai. Não, mas é só, nem corpo, mas tem, é osso só, né? Que está ali. Mas o ímpio, ele não tem como argumentar diante de Deus, e por isso vão perecer. Os perversos não prevalecerão, vão para o inferno. Além disso, ele diz aqui: nunca participarão da congregação dos santos, serão excluídos para sempre. Ou seja, vocês vão ficar num patamar aqui intermediário, e depois de um tempo eu levo vocês para a congregação dos santos, né? Vocês vão ficar aqui purgando os pecados por um tempo, depois vocês vão ser levados até a congregação. Não, ele diz aqui: nunca participarão da congregação dos justos, serão excluídos para sempre, banidos. Eu gosto da expressão da nação eterna, vai para o inferno mesmo, não tem jeito para as pessoas. Serão excluídos da companhia dos crentes e do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que confessaram Cristo como seu Salvador e são salvos, eles não verão. Mas ele aqui no começo, o salmista fala: olha, o ímpio, ele acha que a vida dele boa na terra está bom demais, depois lá na eternidade se resolve a situação. E o versículo 6 ele diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então as coisas sucederão desse modo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, ele sabe quem são os seus. E aqui não apenas ciência da existência deles, né? Deus sabe quem eles são, mas aprova a vida que eles levam. Eu sei que o Nilson, ele é crente, e eu aprovo a maneira que ele conduz a vida dele, porque ele mostra os frutos de arrependimento. Não é só ciência que sabe quem é a pessoa, mas aprovando o caminho que os justos caminham. É um contraste, portanto, com a morte eterna, a espera dos que levam uma vida pecaminosa, né? Enquanto que o justo, o Senhor conhece e aprova os caminhos, os ímpios perecerão e serão banidos para sempre. E Deus desse não se lembrará mais. Deixa eu ver. O fulano está, eu mandei para o inferno porque nasceu a Cristo, ele está lá 1950 anos, deixa eu ver como ele está lá. Eu podia tirar, não vai nem lembrar mais. Foi enviado para o inferno e será esquecido lá eternamente. Uma vez dei uma mensagem, não sei se você não lembra, que eu disse que se o inferno fosse um estado em que a pessoa ficasse 5.000 anos, ainda havia esperança. 5.000 anos ela sairia de lá. Mas não tem isso. Não há esperança para quem vai para o inferno. Então nunca é demais enfatizar o destino da pessoa que rejeita ao Senhor Jesus Cristo, né? Ela não é determinada pela forma que ela vive, ou
O fator determinante é se ela nasceu de novo pela fé em Jesus ou não. O justo confessa o seu pecado, aceita Jesus como seu Salvador, pessoal. A sua retidão é resultado da conversão. A retidão é resultado da nova vida em Cristo. Os ímpios não têm nova vida em Cristo. Os ímpios se recusam a conhecer a necessidade e dobrar os joelhos perante o Senhor. Uma vez que preferem permanecer no pecado, satisfazendo-se das coisas do mundo que agradam a carne, né, ao aceitar o Salvador. Então elas cedem a condenação, rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que fala assim: eu não rejeitei Jesus, mas você aceitou Cristo como Salvador? Não, você rejeitou. Enquanto a pessoa não aceita a salvação de Jesus, ela está rejeitando a salvação que o Senhor Jesus oferece. Conforme João nos fala, né? João, deixa eu ver aqui no versículo 3,36, né? Por isso que crê no Filho tem vida eterna, que todavia se mantém rebelde, não verá vida, mas sobre ele permanece a lei de Deus. Enquanto a pessoa rejeita o Evangelho, sobre ele permanece a lei de Deus. E se ela morrer, ela vai para o inferno. Por quê? Porque não apenas em vida a lei de Deus permaneceu, mas agora em morte foi concluída. Não há uma segunda chance, uma maneira de voltar atrás. E assim os dois caminhos se separam eternamente, para sempre. Não há um outro caminho, não há um atalho. Existe só um caminho, nós conhecemos bem o versículo atrás de mim. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou você está andando no caminho do justo, ou você está no caminho do ímpio. Né? Quem sabe disso é você, no seu coração. Muitas pessoas andam, vivem e falam como justas, mas o coração ainda permanece na impiedade. Qual a árvore que você é? A plantada junto aos ribeiros, ou a árvore mirrada, que apresenta fruto seco, fruto murcho? Sabe aquela laranja que se abre assim? Laranja assim se abre, sequinha, não serve para nada, está seca. Assim é o ímpio, uma fruta seca. Agora o crente é aquela laranja que se abre assim e começa, né, a pingar assim o seu líquido, né? Por quê? Porque ele está plantado junto às correntes de água. Então, nós temos que responder em nosso coração: eu sou uma árvore plantada junto às correntes do ribeiro, ou uma árvore mirrada com fruto seco e murcho? Não é a mim que você tem que dar a resposta. Ela deve ser dada à luz da palavra de Deus diante de Deus. Você deve responder com sinceridade para você mesmo. Que Deus te abençoe e você possa responder com sinceridade que está plantado junto às correntes do ribeiro. Assim terminamos o Salmo 1. E daqui a 14 anos terminamos o Salmo 5. Espero que estejamos todos aqui. Uma congregação maior até, né? Mas se não, isso não acontecer, os irmãos podem ler em casa os Salmos, podem meditar neles e podem tirar proveito daquilo que a palavra de Deus nos colocou aqui. Os Salmos não foram colocados, alguém disse assim uma vez: Deus ele é tão misericordioso que ele botou o Salmo no meio da Bíblia para que ninguém se perca, né? Assim, eu não sei quando começar a Bíblia. Aí lá no meio, Salmos, leia os Salmos, né? E Deus te abençoe, nós possamos verdadeiramente dar os frutos necessários para a glória de Deus. Amém? Amém.